Aqui a gente tem um exemplo, o primeiro exemplo, que diz assim: a massa de um foguete é igual a 6 vezes 10 na 3 quilogramas. Para escapar da gravidade terrestre, ele deve atingir a velocidade de 11,2 km por segundo. Determine a quantidade mínima de energia necessária para levar o foguete desde o repouso até essa velocidade, tá? Então, o problema, ele nos dá a massa do foguete, que é equivalente a 6 vezes 10 na 3 quilogramas, ou 6.000 quilogramas, né? Ele nos dá a velocidade que esse foguete precisa atingir, que é 11,2 km por segundo. Então, ele já nos dá essa velocidade que precisa ser atingida. E eu já vou deixar em metros por segundo, né? Porque vocês sabem que tem que estar em metros por segundo. Então, 11,2 km equivale a 11.200 metros, né, por segundo, tá? A velocidade inicial é zero, porque ele sai do repouso. E aí, para ele escapar da gravidade terrestre, ele precisa atingir essa velocidade. E quanto de energia é necessário para isso? E aí, que tipo de energia a gente vai calcular aqui? Estamos falando em... A gente tem massa e tem velocidade. Então, energia cinética. Energia cinética é igual a 1/2 da massa do objeto vezes a velocidade que ele vai atingir ao quadrado. E aí, só fazer as substituições. Energia cinética igual a 1/2 vezes 6 vezes 10 na 3, né, que é a massa, vezes a velocidade, que é 11.200, porém isso é ao quadrado. E aí a gente encontra um resultado que vocês vão fazer aí, mas eu já tenho pronto, que é 3,76 vezes 10 na 11 joules, tá? Só fazer essa multiplicação aqui de 6 vezes 10 na 3 vezes esse valor aqui ao quadrado e depois, né, dividir por 2 aqui porque é 1/2. Tranquilo? Então, esse simples, né, só para exemplificar o cálculo da energia cinética. Aqui a gente tem o segundo problema, que diz o seguinte: o gráfico, meu Deus, tem o gráfico. O gráfico representa a intensidade de uma força aplicada numa mola em função da deformação. Então, primeiro a gente interpreta o gráfico, né? Aqui no eixo Y, na vertical, a gente tem a força que é aplicada na mola. Essa força é medida em newtons, tá? No eixo X, a gente tem a deformação da mola, medida em centímetros. Então, é a relação da força com a deformação que a força causa. Então, olhando aqui para esse gráfico, a gente já vê, né, que uma força de 4 newtons causa uma deformação de 8 centímetros na mola, certo? E aí as perguntas, né? Determine. Letra A constante elástica dessa mola. Quanto que vale o K dessa mola? Aqui eu tenho a força aplicada na mola e tenho a deformação causada. Aplico 4 newtons de força nessa mola, deformo ela 8 centímetros. Esses 8 centímetros podem ser da mola esticada ou da mola comprimida, né? Consegui esticar 8 centímetros a mola, quando eu aplico 4 newtons. Ou com os mesmos 4 newtons eu consigo comprimir 8 centímetros, diminuir 8 centímetros o tamanho da mola. Então, qual que é o valor da constante dessa mola? Qual que é a dureza dessa mola? E aí a gente vai lembrar da lei de Hooke, que fala que a força elástica é igual à constante elástica K vezes o X. O X é a deformação, tá? Em metros. O K é a constante, que a gente quer achar aqui. E a força é essa força que é aplicada na mola, em newtons. Tranquilo? Então, para achar o K, eu preciso isolar esse K, né? Esse X que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. E aí, se eu tiver a força e tiver a deformação, eu calculo o K da mola, a constante elástica. A força eu tenho, 4 newtons, e tenho a deformação, 8 centímetros. Isso aqui precisa estar em metros, ok? 0,08 metros. 0,08 metros. E aqui eu vou ter, então, a minha constante. A minha não, a constante da mola.
K vai ser igual a 4 dividido por 0,08, nos dá 50 newtons por metro. Ok? E essa constante, então, como o nome já diz, constante, independe da força que vai ser aplicada. Se eu aplicar, por exemplo, só 2 newtons, eu vou ter, provavelmente, certamente, aliás, uma deformação de 4 centímetros. Tá? Se eu aplicar uma força de 1 newton, eu vou ter uma deformação de 2 centímetros. E assim por diante, porque a constante faz parte do material da mola, ela não varia. Por isso que o nome é constante. Letra B. Letra B quer que calcule a energia ganha pela mola quando a deformação for 2 centímetros. Tá? Então, eu tenho a força quando ela... Aliás, eu tenho 8 centímetros de deformação quando eu aplico uma força de 4 newtons, né? Agora, o problema quer saber quanto vai ser a energia potencial elástica dessa mola quando a deformação for 2 centímetros. Quanto de energia essa mola vai ter acumulado quando essa deformação for 2 centímetros. Fora de foco? Aí. Então, vamos lá. A gente começa colocando a equação da energia potencial elástica, que é 1/2 de kx ao quadrado. E aí a gente faz as substituições que a gente já tem, dos valores que a gente já tem. Né? 1/2 vezes a constante a gente calculou já, né? 50, já está em metros, já está em newton metros, então eu não vou colocar a unidade aqui. Vezes a deformação de 2 centímetros, que tem que estar em metro. Então, 0,02 ao quadrado, jamais esquecer este detalhe importante. E aí, fazendo essa continha aqui, né, eleva o 0,02 ao quadrado, multiplica por 50 e divide por 2, vai nos dar exatamente 0,01 joule. Então, essa é a energia acumulada na mola quando a deformação é 2 centímetros. Tranquilo?